Fala comigo, galera! Mais uma semana que estamos juntos e hoje é um ícone. É um ícone na educação física adaptada e inclusiva. A gente fala de CPB, a gente fala de ANDI, Academia Paralímpica Brasileira e chega. O resto a gente vai falando durante o nosso bate-papo. É com imensa satisfação que eu trago para vocês hoje Ivaldo Brandão. Professor, que satisfação, que privilégio bater esse papo com o senhor, para que a gente possa deixar gravado e registrado a sua trajetória profissional, tudo que o senhor fez pela educação física, que fez principalmente para a educação física adaptada e inclusiva. É uma imensa satisfação ter o senhor aqui. Obrigado por ter aceito o convite e passo a palavra para o senhor poder se apresentar. Eu que agradeço estar aqui, agradeço pelo convite. Eu acho que isso é um programa que realmente vai impactar gerações à frente, né, para conhecer tudo aquilo que a educação física proporciona, mostrar os seus profissionais, que eu acho que isso também é uma coisa importante, porque tem muitos profissionais que passam e são desconhecidos, né? Eu sou oriundo de Campo Grande, não sou um migrante para Campo Grande, falando assim. Estamos aqui. Sou um migrante. Morei aqui durante mais de 40 anos. Caramba! E depois eu fui tocar minha vida pelo mundo afora, né, buscando literalmente pelo mundo afora. Novos desafios, né? Eu acho que eu sou movido por desafios, né? Eu tenho uma máxima que diz assim: sempre que acontece alguma coisa com você, procure cair para frente, né? Ou seja, para trás nem impulso, porque minha área também foi de atletismo. Sim. Então eu sempre que tomo impulso, o impulso tem que ser para frente. Então, eu sou movido a esse tipo de desafio. Então, sempre que a vida me proporcionou algum obstáculo, eu sempre os ultrapassei de uma forma bem que me agradava e não desagradava os outros, porque você não pode desagradar. Mantém-se a ética, né? A ética, e vamos tocar o barco. Professor, o senhor criou um know-how não só nacional como internacional. A gente vai falar sobre isso, né? O quão foi importante a construção e o fortalecimento do CPB, da Academia Paralímpica Brasileira. Mas antes da gente chegar lá na frente, vamos conhecer quem era o Ivaldo lá atrás, como é que era essa infância. Já sei que era aqui em Campo Grande. Como é que era essa infância? Como é que era o Ivaldo pequeno? Olha só, eu na realidade sou um migrante, né? Porque eu vim do Nordeste, eu sou alagoano. Com quantos anos? Eu devo ter vindo de lá com 6 anos. Cheguei aqui. E aí fui migrando por várias cidades até chegar aqui, que meu pai era construtor de obras. Né? E aí ele trabalhou em várias represas naquela época, Três Marias em Minas, na Bahia. Então você ia passando de estado em estado. Estado de estado até chegar no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro por volta de 58, 59, já estava aí com 7 para 8 anos. E aí vim me estabelecer, depois de um certo tempo, em Campo Grande. Campo Grande não existia bondes, né? Que era uma coisa... o que é hoje o bairro, então, né? A minha carreira de formação escolar foi aqui em Campo Grande. Comecei escola particular, escola pública, que na época era do Distrito Federal. Né? Escola Nacional. Escola Municipal do Distrito Federal, que era Guanabara. Né? Estudei escola pública, Raja Gabaglia, aí foi buscando a minha trajetória e a minha formação aí até chegar onde eu estou. E essa época de escola, o senhor já tinha uma identificação com a educação física ou não? O senhor era um praticante? Era aquele cara que era fominha de bola? Como é que era? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa fisicamente, né? E aí, por volta de 18 anos, naquela época, né, você não tinha muitas opções. E a gente estava exatamente na ditadura. Sim. Né? Ultrapassando a ditadura, ou seja, começando 68, né? E aí você começa a procurar trabalhos, aí trabalhos que você tem não o satisfaz, e eu acabei indo para as Forças Armadas. Eu fui fuzileiro naval, né? E aí acabei caindo num grupo
extremamente especializado, e aí fiquei. Quando foi acabando a ditadura, eu queria sair, não podia sair. Caramba! Porque eu tinha algumas especializações. Era importante estar lá, né? Era importante estar lá, não. Eles não queriam que eu estivesse do lado de fora. Porque a briga do lado de fora estava muito... O cara é bom, deixa ele aqui dentro com a gente. Aqui dentro, e de lá me esconderam na Escola de Educação Física. E aí a minha identidade, porque eu era muito ativo, né? E eu tinha uma preparação, à época, muito boa, participava de um grupo de elite, né? Inclusive com treinamentos fora, e aquela coisa toda. Então, você fica na Escola de Educação Física escondido lá. Mal sabia que já era o início, né? E aí, dali, o cara falou assim, você fica lá, a época que você puder sair, você sai. Mas eu estava doido para sair, porque eu não me identificava com aquilo, né? Mas vamos aproveitar. Se der um ovo, faça um omelete. Não é? Né? Se der um limão, faça uma limonada. Então era isso que a gente faria, que a gente fez. E eu saí dali em 79. E aí, sem pai nem mãe, né? Como se diz, uma mão na frente, outra atrás. Jogado no mundo. Tinha pai, tinha mãe, mas eu estou falando literalmente sem nenhuma tanto tempo lá dentro, né? Sim. Sem nenhuma perspectiva. E aí eu fui, nessa época também que eu saí, já estava formado em matemática, que eu tenho formação de física, matemática. E de onde veio esse gosto por matemática? Assim, eu falei no início que a gente tem um desafio. Sim. Como eu fui reprovado uma vez em matemática, falei, eu vou ser professor. Virou questão de orgulho, né? De orgulho. E aí fiz a faculdade, né? Já estava com a formação militar de educação física, saí com as duas e procurando aí. E aí as únicas oportunidades que tinha era concurso do Estado. Então vamos lá, vamos fazer esse concurso aí. Passei em todos. Caramba. Né? Todos para educação física ou o senhor tentou não, educação física? Para educação física não, porque tinha poucas vagas à época. Entendi. Eram muito reduzidas. E quando você procura oportunidades para sobreviver. E aí tinha muitas vagas de matemática. Vou fazer Entendi. Aqui. E foi o que deu certo. E logo depois eu assumi a direção esportiva do Miésimo da Silva. Aqui em Campo Grande, que é uma Campo referência. Grande, exatamente na sua inauguração. Caramba, que bacana. Junto com um ícone da educação física, que foi o Osmir, professor Osmir. Que bacana. Que foi meu professor no Raja Gabaglia, né? E aí a gente fez uma parceria muito legal e ficamos durante muito tempo. Toquei vários projetos. E o Miésimo é uma referência, né, professor? O Miésimo sempre foi, né? E na época que não tinha nada, não tinha um ginásio. Não tinha acesso, não tinha ginásio. O Miésimo hoje, à época, ele foi o único, a única, como é que eu diria, instalação a nível de um Pan-Americano. Porque a gente uma estrutura de jogos, né? Não tinha esse tipo de estrutura no Rio de Janeiro. Tanto que o pessoal queria aterrar algumas coisas. Fez quadra de tênis. Não, quadra de tênis não é para pobre, então vamos aterrar isso aqui. Né? Fez, mas não tem quem praticar. Não tem. Então você vê que tem essas coisas que são cheias de mote para você partir para um desafio maior. Eu tinha no MES, uma época, 5.000 pessoas dia. De 6 da manhã às 10 da noite. Caramba! Vários programas que tinha. 5.000 pessoas dia? Várias turmas, então eram manhã, tarde e noite. Sim. Entendeu? O máximo que a gente conseguiu. Né? E foi no Miésimo que eu me identifiquei com um desafio. Eu estou falando sempre de desafios, porque chega uma pessoa e me fala assim, olha, eu queria fazer nessa instalação aqui um campeonato, primeiro campeonato brasileiro de pessoas com paralisia cerebral. Falei, o que é isso? Não se falava na época. Na né? época não se falava. Sim. Isso em 82.
81, E 82. seguindo essa história, na sua vida, posso estar errado, o senhor via muito desafio como uma boa oportunidade também, né? Eu sempre os vi. Dá pra gente sentir isso. Porque você... se você ficar estacionado em cima de uma ideia e aquela ideia não vai para frente, você nunca realiza nada. Verdade. Porque você vai conquistar fracassos. Né? Então, os desafios é que te levam para frente. Então, essa pessoa chegou lá e falou, o que você quer? Preciso disso, disso, disso e disso. E aí a gente foi. Tá bem. Fui para casa com a cabeça desse tamanho e... Se não bastasse 5 mil pessoas, ainda veio a ideia. E aí esse professor, chamado Aldo Miklos, né, que foi também um ícone, foi uma história muito bonita dele, me convenceu que eu tinha que fazer. Vou fazer. E aí, o que você quer? Quero isso. Mirabolou uma coisa estratosférica. Falei, estou dentro, se você... Para você ter uma ideia, Miécimo da Silva, naquela época, tinha um calor de 40, 45 graus. E a época que ele chegou aqui, a gente tinha uma distribuidora de bebidas aqui próximo. E ele pegou em consignação, ele disse que ia muita gente, pegou um caminhão de bebida, colocou lá dentro. Eu falei, pô, é muito, não? Eu falei, não. E aí um caminhão de bebidas... Imaginando o professor Ivaldo, tem certeza disso? Um caminhão de bebidas, refrigerante, obviamente, que não podia entrar... nenhuma bebida alcoólica lá. E o cara falou assim, eu vou te mandar meio caminhão de gelo. Antes de consumir 3% do refrigerante, o gelo desapareceu. Caraca. Derreteu. E aí você vê como é que o desafio é uma coisa impressionante. Mas os jogos foi realizado com sucesso, então foi minha primeira... Qual modalidade? Atletismo, natação... Colocaram várias modalidades. Todas para PC? Todos para PC. Uhum. Né, que foi o primeiro que a gente fez aqui. E aí, dali, a gente foi mordido por aquela ação. Parece que até impregna e você... Isso não sai do sangue mais, né? E aí, logo depois, a gente foi convidado para um projeto maior, que foi... ver para crer. Né? Na época, o nosso saudoso Manuel Gomes Tubino era o presidente da Secretaria Especial lá era o Indesp à época. E aí o Aldo conseguiu com ele um avião disponibilizado durante 8 dias. Caramba! E aí, qual era o desafio? Levar 2 times de futebol de cegos e 2 times de basquete em cadeira de roda para rodar o Brasil. Mas era assim, você chegava numa cidade, dava uma palestra, jogava de noite, 5 horas da manhã já saía e já ia para outra cidade. E aí foi... Que seria, no caso, para poder fomentar o esporte de forma nacional. Né? Mas aonde é que ele queria? No norte. No norte do país. Primeira cidade, Imperatriz. Depois Belém, Macapá, Rio Branco. E aí o piloto estava à sua disposição, o avião à disposição, caramba, tudo à disposição, com hotel, aquela coisa toda. Então, a primeira experiência, e olha que eu tinha pouca experiência na área, né? Eu estava galgando espaços e estava buscando conhecimento. E aí a gente fez essa primeira grande excursão, vamos dizer assim, aonde a gente foi levar para as universidades como é que se fazia a prática do futebol de cegos e a prática do basquete em cadeira de rodas. Então você tinha um jogo de futebol de cegos, jogo de futebol e o jogo de basquete cadeira de roda. Fazia uma mini palestra, explicava, informava, explicava, né? Na época eu não conhecia. E na verdade é uma época que não era falado, né? Não era falado. A gente, por mais que você que está assistindo não saiba, não tinha internet na época, né? Não tinha. Essa época não tinha, 82 não tinha nada. Então era realmente... Era precursor. 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 Precursor.
E aí você começa uma carreira, né? E você começa a ter... E aí eu comecei a fazer adaptações, comecei a propor acessibilidade no MESP, que não tinha, era zero. Comecei a propor para a própria prefeitura que nas outras ações administrativas também começasse a fazer. Ou seja, você começou a ter outro olhar. Aí você começa, porque a dificuldade que se tem, por exemplo, avião. Na época, a gente subia com os deficientes na Ainda mão. mais os cadeirantes, Na mão. Mas na época, você tá sobrando... Dava, tá sobrando, você dava. Hoje não dá mais, não. E, na verdade, se a gente for analisar um período, foi bem rápido, porque o senhor falou que saiu de 79, isso já era 82, 3 anos já estava acontecendo. Né? Porque aquele negócio. Muito rápido. A estrutura do Miésimo da Silva estava disponível para uma população que foi agredida com uma estrutura. Na realidade, você plantou uma estrutura num lugar onde você não tem nada. Na época você tinha É questão de acesso. uma comunidade de baixa renda. Não, até tinha bons acessos. Né? Mas você tinha... Onde é que você tinha, no Rio de Janeiro, à época, um campo de futebol iluminado igual à luz no Maracanã? E aí a comunidade não tinha acesso. Eu tive que fazer todo um processo para trazer a comunidade. Porque até para uma aceitação, né? É porque ela pulava o muro. Sim, então. Ela pulava o muro. Eu tenho uma piscina ali de 50 metros, azul. E o cara está passando um calor de 45 graus do lado de fora. O cara... Como é que você não vai entender isso? Pulava o muro e vinha. E aí o nego me ligava, professor, invadiram a piscina. Eu falei, deixa. Daqui a pouco ele se vai embora. Eu só entendia, né? E aí, mas se você não viver em comum acordo com o seu entorno, você não faz nada. Sim. Você não faz nada. Por exemplo, tem uma história interessante, não sei se dá tempo para contar. Não, mas... O palco é seu, professor. A gente quer escutar as histórias. Eu propus, na época, futebol comunitário. O que Lá no MIEBS. Lá no MIEBS. Você chegava às 5 horas da tarde, botava o nome numa lista, e os 22 primeiros começavam a jogar. Era 15 minutos, quem estava ganhando saía ou dava para outro lá. E aí é o seguinte, a comunidade ficava incomodada com isso. Eu fui à comunidade e falei, não, vocês podem ir lá. Ah, mas tem PM, tem comandante, tem aquilo. Eu falei assim, lá dentro ele não vai te prender. Lá dentro ele vai ser igual a você. Um usuário é um usuário do equipamento. Ah, mas você pode ir que eu garanto. Aí, que barra, hein? Os caras ficaram com medo. Mas era a minha... Os caras ficaram com medo, o senhor também? Eu também. Mas era a minha comunicação com o usuário que estava no entorno. Né? E aí falei com o comandante, comandante, é isso. Brandão, não se preocupe. Legal. Já está instruído para que ninguém faça nada. Ali é um espaço de lazer. Pelada, perdurou, hein? É mesmo? Uns 8 anos. Caramba! Que aquela pelada tinha... E aí você acabou dando acesso ao entorno, né? Sim, o entorno se identificou, porque a gente começou a falar que, tudo que vocês quiserem, a porta da frente é a serventia da casa. Entra, faz sua inscrição, você pode ir para qualquer lugar. Aqui você não vai ser incomodado, você pode ser o que você for. Só não quero que se incomode as pessoas que vão dividir o espaço com você. Entendeu? Regra de convivência. Regra de convivência. E aí foi muito bem. E eu fiquei de lá de 81 a 94. Caraca, 13 anos. A 94. Fiquei lá bastante tempo. E, por exemplo, nesses 13 anos, né, além do futebol comunitário, a parte outras ações foram... E a parte da pessoa com deficiência vinha sendo fomentada, vinha caminhada, né? Porque a gente tinha um projeto que era na época do Jorge Stenhilber, que era colônia de férias, quando o Jorge era coordenador de educação física do município. E aí eu consegui com o Jorge levar para lá. E aí, o que eu fiz? Mas eu quero fazer, durante essa colônia de férias, uma colônia de férias adaptada. Inclusiva, então, né? A gente tinha, nos grupos, pessoas com deficiência. E assim, hoje a gente avançou muito, né?
Mas pensar, né, em 90, ninguém falava sobre isso, né? Pouco se falava. Porque a gente não tinha internet, né? É a questão da observação, né? Eu acho que uma das qualidades do profissional de educação física é a observação. Perfeito. Se ele não tiver aquele olhar clínico, o olhar do observador, ele caminha pouco. Ele repete o que as outras pessoas estão falando. Só reproduz, né? Só reproduz. Então, o que é mal, né? Sim. Então, a gente observou durante algumas colônias de férias que tinha muitas crianças diferentes. E aí, o que a gente fez? Não vamos fazer turmas inclusivas, vamos incluir nas outras. Aí, colocava lá. Fez a inclusão efetiva. Né? E aí a coisa funcionou bem durante muito tempo. Então, e aí a gente pode interpretar como o Miésimo sendo um instrumento precursor também na parte da pessoa com deficiência, né? Sim, o Miésimo, nessa época, foi um instrumento importante para o início dessa inclusão esportiva, né? Participação de atividade física de forma inclusiva. A gente tinha um centro no município que já fazia isso, né, mas de forma gradual, muito pontual. Isso, né? no Rio. No Rio. Mas eram ainda, naquela época de 80, era muito segregado. Né? Fazia ainda a inclusão segregada. Só depois é que começou a fazer a inclusão de forma efetiva. E aí foi, gradativamente, foi construindo alguns degraus para que a gente pudesse ter efetivamente isso. Mas na área esportiva, poucos tinham, né? A prática esportiva, esse evento que a gente fez no Miésimo foi até para chamar a atenção que as pessoas poderiam fazer. Sim. Porque tudo acontecia no centro da cidade. Sim. Campo Grande era muito afastado do centro, né? Você pegar um trem, antigamente o trem que era o melhor transporte, a gente fazia isso com uma certa facilidade. E eu tinha aqui um grupo de bons professores, né? Faz a diferença também. Né? A gente tinha... Eu acho que a diferença faz na liderança que você constrói. Né? Não adianta você ter ter bons professores, uma quantidade, se você não sabe conduzir. Né? Sim. Se você não sabe conduzir. Se eles não aderirem à sua proposta, pouco vai caminhar. E ainda mais que era algo que era inovador, né? E aí você tem algumas dificuldades para entender isso, né? Então você tem aí um agente precursor, o Miésimo favorecia isso. E a gente caminhou aí tendo essa proposta durante muito tempo. E aí isso fica até 90 e... Eu fico até 94. 94 no Miésimo. Isso. 92 eu vou para Castelo Branco. E eu começo a minha... Da Moacir Baixos também, né? Fui na Moacir logo depois. Mas como a minha disciplina era no final da formação, eu tive que esperar uns 3 anos. Não, você está dentro, mas espera chegar na hora... Eu vou te aproveitar, mas calma aí. No momento certo. Então, eu fui convidado para Castelo Branco e assumi lá em 92, ficando até 2005. Caraca. Dando 4 disciplinas, né? Você tem algumas coisas com 13, né? 13. Da Galo? 13 é meu número favorito. Eu estou percebendo. 13 é meu Mas são número tempos longínquos que o senhor conseguiu se manter, né? Em construção, né? Sim, é assim. Você... Quem determina a sua trajetória é o que você faz, a qualidade que você dá para aquilo que você faz. Que você entrega, né? Por exemplo, quando eu fui desafiado, porque o esporte paralímpico, de uma certa forma, ele foi se especializando. Então, eu estava numa entidade, que é a ANDE, que foi a precursora de tudo. Sim. Dela saiu as principais entidades de desporto paralímpico do Brasil, saiu o Comitê Paralímpico, tudo
que você possa Inclusive as imaginar. modalidades paralímpicas que Sim, vieram para o tudo Brasil. que você possa imaginar saiu de lá. Por isso que eu estou te falando que a primeira campeonato brasileiro de paralisia cerebral, né, com várias modalidades, depois a gente juntou outras entidades. E aí, quando você tem, até 94, uma especialização, as entidades vão se formando. A cadeira de rodas, ela estava dentro de um grupo, né? E onde tinha todas as modalidades de cadeira de rodas. Depois saiu o basquete, depois saiu o atletismo, saiu a natação. Cada uma virou confederação. E foi se especializando. Foi se especializando e foram saindo. E ficou dentro da ANDI, porque ela era um guarda-chuva, o amputado saiu. E aí, dentro da ANDI, ficou somente um grupo que ninguém queria trabalhar. A bocha. Não, ninguém queria trabalhar. PC. Porque dá trabalho. Sim. Ele tem uma dificuldade muito grande de falar, de se locomover, de se comunicar, tudo. Esse grupo ficou lá, esquecido. E eu, na época, já estava diretor técnico da ANDI, né? Convidado pelo Aldo Miklos. E aí o que eu falei? Bem, vamos... Isso em que ano, professor? Isso foi mais ou menos 84. 84, né? E aí as coisas foram caminhando. Mais à frente, eu tive um desafio lá também para fazer uma seleção de futebol de amputados. Eu fui o primeiro técnico de futebol de amputados. Que bacana. Essa história é bacana. Esse legado fica. Né? Por que é interessante isso? Porque eu fui desafiado por... ninguém aqui sabe o que é, mas nos Estados Unidos tem um torneio e então a gente vai, quer participar. Tu quer encarar? Eu falei, vamos lá. Eu não sabia biomecânica do movimento de um amputado. Sim. Tive que estudar, tive que fazer aquela coisa toda. Aí começamos a montar. Então, aí, já em 89, anteriormente a isso, só para lembrar, em 89 a gente montou a primeira seleção de futebol de amputado para participar de um campeonato lá nos Estados Unidos. Depois eu vou lembrar a cidade e eu te falo. Mas outro desafio antes era os Jogos Paralímpicos de Seul, né? Que o Aldo me intima e fala assim, você vai lá conhecer as modalidades que tem para a gente implantar para a gente tentar montar as equipes para poder... Porque ninguém sabe nada de classificação, ninguém sabe nada sobre isso. Eram muitos detalhes que ainda não se tinha aqui, né? E aí o que acontece? A primeira coisa que me veio na cabeça era montar um projeto que fosse execuível. Para eu desenvolver alguma coisa no Brasil, eu tenho que dominar a classificação. E eu fui estudar a classificação. Me tornei o primeiro classificador de paralisia cerebral no Brasil. E aí começamos a fazer a coisa, né? E as coisas foram andando, porque todo mundo que tinha informação não queria passar. Isso é muito ruim, né? Muito ruim. E parece que vai travando, né? E eu fui com essa proposta para lá. Até a gente não pode nem falar isso aqui, né? Uma coisa interessante, Seul, língua asiática, você não entende nada, aquela coisa toda. E as informações muito difíceis de chegar para você. Né? Existia realmente uma barreira? Existia uma barreira, principalmente para os países subdesenvolvidos. Não queriam dar acesso, né? Não, eles davam, mas não te informavam nada. Entendi. Tá lá. Ó, te dava um acesso cheio de barreiras, né? Você tem um dirigente que fala assim, ele passa a informação para o dirigente, aí o dirigente passa somente para um. Esse um não passa para o outro. E aí você fica com aquilo ali. Que, quando você vai com uma determinação, alguma coisa que você é importante, você sobe na caixa de fósforo. Eu sei porque eu vivi isso durante muito tempo. E se acha o rei da cocada. Uhum. Falei, tá. Eu sou um cara que eu sempre corro de manhã, eu levanto cedo. E aí eu falei, bem, vou pesquisar.
vou fazer as minhas incursões. Aí lembrei da minha vida de militar, essa coisa toda. Falei, tá. Aí fui explorar. Olha, é difícil. Eu imagino que é sim. Difícil. Você olha para lá e se dominava um pouquinho do inglês. Êxito. Aí você começava a ter algumas noções, porque tinha algumas informações. Só que em você inglês. precisava de ter informação técnica. Técnica. Como é que faz isso? Aonde é que esse tal do escaninha? Eu descobri onde é que era. Aí eu falei assim, olha, eu vou lá e vou descobrir quais os países que faltaram. Os países que não vieram. Você tinha escaninho para todo mundo que se inscreveu. Uhum. E ali as informações eram colocadas dia a dia. Quem não foi... Quem não foi... Muito bom. Quem não foi, eu pegava as informações, via o que me interessava. Aí tem número do competidor de atletismo. Voltava para o mesmo lugar. Mas já ia colhendo as informações que Mas precisavam. as informações que eu necessitava, tem um meeting não sei aonde. Essa informação é importante. Vamos aqui. Tem um encontro tal. E aí, dia a dia, eu fiz isso. 5 horas da manhã, eu levantava, ia lá, já com as informações na mão. Quando os outros... Como é que você sabe disso? Falei, não posso dar a minha Segredo fonte. de Estado. E o que acontece? Aí eu realmente trouxe muitas informações. Uma delas foi para montar o time de futebol de PC, né, que eu montei logo depois. E quando a gente voltou de Seul, também já estava quase montando, iniciando a fazer um comitê, que na época era uma comissão, aquela coisa toda, que foi para Barcelona. Então você vê que tem uma estrada muito forte pela frente. Mas o movimento surgiu do nada, não, né? O movimento foi construído através de muita luta, de muita percepção do que eu vou fazer. E eu vim com muita informação, muita coisa para fazer, mas você tem que colocar em prática. E foi o que eu fiz. E aí eu tive um insight que era nada daquilo que eu absorvi durante o processo deveria ficar comigo. Vai ficar contigo. Multiplicar o conhecimento. E aí eu comecei a multiplicar. E foi aí que a gente teve bastante sucesso naquilo que a gente foi fazer. Agora, professor, também tem uma questão de mídia, né? Porque a época, a Olimpíada ainda tinha uma mídia, mas a gente já entendeu, quem está assistindo, que era o movimento precursor, mas era quase que tudo contra, né? Teve que ir construindo sem visibilidade, sem nada, né? Então, ainda tinha à época um preconceito muito grande. Sim. Né? E nós tínhamos um concorrente muito forte, que era o esporte olímpico. Sim. Né? Você dá mídia para o esporte olímpico, mas não dá. Esconde o Paralímpico. Não é nem questão de esconder. Por exemplo, você tinha todo um staff do Olímpico lá naquela Olimpíada. Por que não destacar alguns para fazer a Paralimpíada? É porque desmontava, né? Desmontava tudo. Sim. Entendeu? E tudo pronto, né? Tudo pronto. Né? E aí foi construindo essa pecha de que o movimento paralímpico era um movimento que não tinha grande repercussão, não dava retorno. Alguns, por exemplo, você ia buscar um patrocínio numa grande firma, ele fazia, eu te dou o dinheiro, mas não coloca a minha marca. Entendeu? Não quero vincular, né? Não vincula. Eu te dou o Eu dinheiro. até apoio, mas não vincula. Mas durante muito Isso deve tempo... ser muito ruim de ouvir, né? Durante muito deve ser tempo muito ruim de aconteceu ouvir. isso. Entendeu? Durante muito tempo aconteceu. Mas, graças a Deus, hoje, acho que a gente deu uma volta. Sim, né, sim. de 360 graus. Sim. Ainda a gente tem que evoluir, mas hoje, hoje. Até em relação a ingressos e repercussão de mídia televisiva. E não foi por causa do evento mago aqui da Olimpíada e Paralimpíada, não. Esse movimento de reversão, ele já acontece antes. Né? Alguns presidentes atrás do Comitê Paralímpico já começaram a montar, já começaram a pagar a mídia para a mídia retornar. Entendeu? Ou seja, quando a delegação saía,
ele já comprava um pacote, já levava televisão, e isso já trazia bastante coisa. E eu vejo que hoje a gente tem um projeto muito forte no Comitê Paralímpico Brasileiro que dá sustentação para vários anos ainda à frente. Mas antes da gente falar no de hoje, eu preciso que o senhor fale do tamanho da responsabilidade de ser vice-presidente do CPB. Essa... Então... Fácil, não... Tudo bem que era um desafio, mas não é um desafio fácil, não. Não. Olha, como é que é construído isso? Nada é de graça. Né? Nada é de graça. Eu, em 2001, eu assumo a presidência da ANDI. E aí eu monto um projeto de 8 anos. Eu tinha 3 modalidades lá, né? Eu tinha atletismo, natação, à época, o futebol. Futebol de 5 estava com a Andy? Futebol de 5, não. Mas a Andy ainda não estava com a bocha. A bocha veio um pouquinho... Ela estava com a bocha, mas ela não era competitiva ainda. Quando eu entro, eu vejo que a gente tinha que mudar tudo. A pessoa que estava lá, que era o professor Aldo Miklos, ele tinha medo de crescer. Ele tinha receio ficava inseguro, né? Ficava inseguro de crescer. Eu vou botar meu patrimônio em jogo, Sim. Aquela coisa toda. Falei, não, vamos... Até porque era tudo muito incerto tudo também, incerto, né? Várias vezes eu fui para campeonato e não tinha dinheiro para pagar os caras. E os caras saíram daqui, o Aldo falou, você tá tudo certo, tá tudo cara. Certo. Eu vou a Brasília, daqui a pouco o dinheiro aparece. Era assim. Sim, tinha que fazer, né? Tinha que fazer. Então, o que acontece? A gente fez esse projeto, né? O movimento paralímpico sempre foi palco de muita euforia, pouca ciência, né? Pouco conhecimento e muita emotividade. E aí, quando eu vou para a universidade, eu começo a desconstruir isso. Você tem que ser profissional. Tem que ter a tecnicidade, né? Tem que ser. E aí eu comecei com os conceitos na universidade, paulatinamente, a colocar... tu formava 50, vingava um, porque tinha medo da intervenção. E aí foi começando a mudar isso, e aí em 2001, quando eu entrei como presidente, eu fiz um projeto, assim, até 2004 eu quero isso. Foi criando metas. Até 2008 eu quero isso. E aí o seguinte, eu montei um grupo de trabalho, né, com, como é que se diz, mestres, doutores. Comecei a me cercar de ciência. Do que faltava, que na sua percepção faltava. De ciência. Montei um corpo técnico bem... Que é o que sustenta o movimento, né? Isso, hoje sim. Muitas coisas que o comitê fez, ele copiou da nossa gestão, né? Da nossa gestão, e levava os meus profissionais para lá. Entendeu? E eu falei, não, calma, vamos montar. E aí eu montei esse projeto, tanto que em 2004 foi Atenas, né? E eu queria lá um primeiro lugar de futebol e já a bocha pontuando lá, que eram as 2 modalidades, e o atletismo também, que corria por fora desse processo. O que acontece? O projeto deu muito certo, e a gente vai para Atenas com um grupo de futebol muito forte. A bocha não se classifica porque o Ministério não repassa o dinheiro, eu não tenho como comprar passagem para ir à Nova Zelândia, então ela não se classificou. Para poder fazer a classificatória. Nova Zelândia é longe. Não é? Né? Então, o que acontece? Nós ficamos pelo caminho com a bocha, mas tinha um projeto pronto. Foi algo burocrático, né? E no futebol nós vamos disputar a final, lá em Atenas. Perdemos a medalha de ouro, por quê? A Argentina, na semifinal, arruma uma briga com o Brasil, e aí, como se diz, contra a Argentina, a gente pode perder o jogo, mas não pode perder a briga. E aí, 3 expulsos. 3 expulsos dos melhores que a gente tinha,
vai para a final e aí não consegue lograr êxito no jogo final. Mas o objetivo foi traçado, estava na final. Estava na final, a medalha de ouro. Coisa que talvez fosse impensável, né, há um tempo atrás. E aí a gente vai para Pequim. 2008. Em Pequim, a bocha que eu queria já em Atenas pontuar, ganhar a medalha, ela vai ganhar em Pequim. E esse período de 2001 a 2009 é o período que eu tenho brigas homéricas de gestão com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Né? Que eu não estava satisfeito com a gestão do comitê, a forma como ele fazia. E aí, mas brigava mesmo, sabe? Eu sou bom de... brigava muito. Então, para te chegar na história do como é que eu me tornei vice-presidente do comitê. Eu brigava bastante com eles, mas dentro do que o movimento precisava. Eu não estava brigando por posição. Sim. Não estava brigando por isso. Eu estava brigando para a melhoria do profissional, para pagar o profissional, para fazer uma série de coisas. E aí o que acontece? Chega em 2008, a gente ganha as medalhas, né? Que no planejamento do comitê não estava contando com aquelas medalhas. E aí um atleta não consegue o resultado e eu ouço de um dirigente. Ainda bem que a bocha ganhou, então vai substituir aquelas medalhas que a gente não estava contabilizando. E eu estou escutando. A gente entendeu. Pode seguir isso. Porque tem um lance interessante. Por que eu escutei isso? Tem um lance interessante. Eu chego em Pequim, eu sou o único credenciado, mas muita gente do meu grupo não estava credenciado. E na bocha, né, eu consegui para alguns o Day Pass, que é só para entrar naquele dia. E aí o cara coloca o nome, caramba, tá? O cara botou em português tudo lá e a gente... E aí no Day Pass tem o número 6, que dá acesso às principais salas do evento, né, que você é um guest, é um VIP. O que acontece? Eu com aquele crachá, né, o meu era 6, cheio de número, aquela coisa toda. Eu falei, vou testar os chineses. Sabe que eu sou movido a desafio. Estou sabendo desde o início. Aí eu falei assim, pessoal, olha só, vamos testar. Tá todo mundo com crachá, né? Tá. Tava tudo tranquilo, tudo calmo, ia competir. Tá, aí fazer o quê? Vamos testar. Assim, vamos na natação? Eu não posso entrar lá, eu estou com o negócio da bocha. Vamos na natação? Vocês vão me seguir. Eu costumava, follow me. Aí chegava na porta de controle, eu entrava, vem! Aí os caras vinham, olhavam o crachá do cara, o cara só sabia ler o número 6, que eram os soldados que estavam lá. Ele não sabia ler português. Aí ficava olhando um para o outro. Passa. Passou na primeira porta, vai passar em todas elas. E aí o principal lugar era o ninho do pássaro, aquele gigantesco lá do atletismo. Falei, gente, vamos lá para a sala VIP. Professor, falou me, vamos embora. Pegamos o elevador, fomos lá, chegamos uma sala que você não imagina. Não imagino. Não imagina. É, assim, exuberante. E o chinês gosta ele gosta de coisas grandes. Chegamos lá e foi lá que eu fiquei escutando essas conversas. Tá certo. Aí voltamos para o Brasil, né? Eu chateado com esse processo, falei, bem, vamos dar a resposta em Londres. O projeto está seguindo. Nesse inteirinho a gente vai a Portugal, porque Portugal era o maior vencedor. Eu levo o pessoal para Portugal para fazer uma imersão. Em 2012 já tinha Dirceu e Eliseu, né? Já tinha. Eu levo o pessoal para Portugal para fazer uma imersão, porque lá era a referência. E os portugueses escondem tudo. Eu falei, vou te dar a resposta. De novo. Não tem jeito. E fica o tripudiano de você. Tá. Aí vamos para Londres, eu faço o melhor resultado que um país já fez na bocha. Ganho a maior quantidade de medalhas disponíveis.
E aí eu vou te dar a resposta. Com esse resultado, se você não tiver resultado, você não tem Financiamento. Você não tem credenciais para você almejar nada. Uhum. E aí, quando você volta, né, já de Seul, já de Pequim, você já tem uma mudança de cenário. E aí você consolida isso em Londres, com o maior número de medalhas. Mas isso não é projeto, como se diz, o mérito não é meu. O mérito é de uma equipe. Sim. O mérito é de um grupo que acreditou numa proposta minha, né, e que fez aquilo ali acontecer. Né? E aí a gente volta e os desafios eles vão se perpetuando. E antes de eu ir para o Comitê Paralímpico, eu realizo um evento aqui no Rio de Janeiro. Como eu te falei, o Brasil não tem equipamento para receber alguns tipos de esporte. Uhum. A bocha é uma delas. Hoje já tem. Então, o que acontece? Eu fui à Europa, numa assembleia da Internacional, e solicitei que a gente fizesse um campeonato aqui no Rio. Para estruturar. Mas eu pensava no Miécimo da Silva. Uhum. Isso em 2005. Para a gente trazer para cá um evento de grande impacto. E nessa coisa de trazer um evento de grande impacto, eu trago um campeonato mundial de bocha para cá. Eu sou credenciado para fazer. E eu não tinha lugar para fazer. Né? Falei, tá, vamos embora. Reuni o pessoal. Foi nessa época que entra o Pete, que entra o pessoal aí. Eu falei, gente, eu tenho um desafio assim, assim, assim. Ah, mas Mies fica longe. Os hotéis, bons hotéis, só tem em Copacabana. Também. E era 300 cadeiras de rodas, aproximadamente. E o Rio de Janeiro não tinha hotel adaptado. Poucos tinham. Tudo facilitando. Não tinha transporte adaptado. É. Não tinha ônibus adaptado. Eu falei, tá, vamos fazer. Vamos fazer. Aí, um dia, eu fui andar por Copacabana, aí cheguei lá, tinha um festival de música. Festival de música lá, montaram um palco lá, não sei o quê. Quando eu passei, estava o tempo nublado, mas estava... Olhei assim, tinha um piso brilhando, assim. Na areia. Num palanque, Uhum. né? Todo coberto, com aquele piso assim. Aí, furtivamente, fui lá e dei uma... Vai ser a bocha. Eu posso fazer um piso desse. Mas era uma coisa pequena. Aí eu falei assim, não, mas a gente pode montar na praia. Falei para os caras, vamos montar na praia. Eu fiz uma tenda de 120 metros quadrados, coberta, climatizada. Caramba. Você tinha acesso de hotel, né? Tava em Copa, né? Mas não tinha hotel. E adaptado, aí, né? Adaptado. O que acontece? Antecedendo isso, eu fui visitar os hotéis, aí tinha o Otton Hotel no Leme, que até acabou, agora mudou de nome. Eu chego no hotel e falo assim pro cara, vem cá, você tem quarto adaptado? Eu falei, não. Mas o ano que vem, assim, nessa época... nós vamos entrar em reforma. Eu não sei se para essa época vai estar pronto. Aí eu falei para ele assim, você vai reformar o quê? Eu vou reformar do 8 a não sei quanto. Mas como é que é a sua reforma? Aí comecei a entrar naquela coisa. Entrou na reforma do hotel. Entrei na reforma do hotel. Mas e as portas? Quanto pede as portas? Banheiro, como é que tá? Aí comecei a falar com o cara. Aí dei a ideia para o cara, para ele adaptar do 8º para cima, né? Já que ia ficar. Vai ser o primeiro hotel adaptado. E eu garantia para ele a ocupação durante tantos dias. E quanto é que você me dá? Tem que ser antecipado. E eu falei, mas e a garantia? Aí, foi aquela brigazinha. Aí o cara falou assim, eu te adianto aí 100 mil. Né? Na época, a gente ia gastar, acho que era $200 mil de hospedagem, aquela coisa toda. Não me lembro os valores. Mas aí o cara falou, eu topo. E era assim, o hotel aqui,
a avenida aqui, atravessava e era onde eu ia montar a estrutura. Tinha que ser ali, né? Tinha que ser ali. E aí outro desafio, onde é que nós vamos fazer a abertura? Aí um amigo, outro amigo deu a ideia, vamos fazer o Pão de Açúcar. Eu falei, mas como? Vamos fazer lá em cima, no Pão de Açúcar, no pôr do sol. Eu falei, caramba, boa ideia. Aí ele falou assim, eu tenho o contato, vamos lá conversar com a mulher, vamos. E aí fomos lá, conversamos com a mulher topou, porque tinha Noite Carioca lá. Sim. E era para fazer ali, no Noite Carioca. Aí todo mundo vai subir o Pão de Açúcar, já vai ficar maravilhado com aquilo ali. Aí surgiu um problema. O bondinho do Pão de Açúcar não era adaptado. Não era acessível. E aí, como é que leva? E aí tinha até acessibilidade, tinha um elevador. Cronometramos o elevador. Ele levava... Quantas pessoas conseguem levar? É só uma pessoa. Mas ele levava 3 minutos. Para você entrar, subir. Se você contabilizar 300 pessoas, ele leva 15 horas lá. Acabou. Gente, se a gente fizer uma rampa assim, e entrar lá no bondinho, que ali é uma coisa tombada, né? Uhum. O bondinho é tombada. Pedimos autorização da mulher, a mulher deu autorização, construímos uma rampa até na ponta do bondinho. Caraca. E aí os caras já saíam do ônibus, já empurrando a cadeira, já entravam no bondinho e subiam. Para você poder tirar o pessoal rápido, Sim. se tivesse uma intercorrência. 300? 300 e poucas cadeiras. Mas foi uma loucura, mas deu tudo certo. E aí eu fui me credibilizando nas ações de gestão, né? E de entrega. Porque não adianta você gerir sem entregar. Né? E aí as coisas foram acontecendo, e eu fui entregando, mas sem galgar nada. Eu só queria não ficar... Tinha objetivo, não né? tinha objetivo. E aí veio o convite. Né? Se eu queria ser um dos vice-presidentes. Na época era o vice-administrativo que substituía o presidente. Era o Andrew, né? Era o Andrew. E tá, vamos construir aí uma... Porque no anterior eu me candidatei a presidente do comitê. Quando o senhor batia de frente. Quando eu batia de frente. Você só muda se você tiver. Sim, claro. Eu tinha propostas, e aí vamos fazer. E aí não consegui, porque o cara me bota no Tribunal de Contas por 38 centavos, 38 reais numa conta lá. Só para bloquear? Só para bloquear. Bloqueou, não fui, ele ficou. Aí entrou o André, aquela coisa toda. Bem, e aí eu me credibilizei e fui para o comitê. E aí, no comitê, eu migrei para a área educacional, que era a minha área. Me identifiquei e aí comecei a gerir os Jogos Paralímpicos Escolares. Depois eu implantei os Jogos Paralímpicos Universitários. E tem a Academia Paralímpica Brasileira também. E também fiquei com a Academia Paralímpica como membro da academia, contribuindo lá. E levei uma pessoa para ser o coordenador da academia, indiquei, que foi o José Fernandes Filho. E lá a gente criou 8 cartilhas. A gente teve uma ideia de fazer o quê? Tinha uma escolinha paralímpica no comitê e a gente sugeriu que cada profissional que estava na escolinha com as suas modalidades escrevesse as suas experiências. Eu falei, mas eu não sei. Eu falei, não. Vai ter aqui o professor Décio, que é um amigo meu que faleceu há pouco tempo, o professor José Fernandes, o professor Ramon, e eu, nós vamos orientar vocês como escreve uma cartilha. E aí fazer exatamente ao contrário do que o senhor enfrentou, né? Sim. Dividir o conhecimento. E aí foram escritas todas essas cartilhas e está disponibilizada. Inclusive, depois, se o CREF quiser, eu disponibilizo o e-book que foi construído. E vocês podem distribuir de graça sem problema nenhum, para quem quiser. Entendeu? Então, essa é uma proposta, essa é uma visão que a gente construiu. E aí, o que acontece nesse interim?
eu vejo que para o comitê se manter forte e competitivo, ele tem que voltar para a escola. Eu proponho ao presidente que a gente faça um seminário internacional paralímpico escolar. E aí eu convido várias personalidades, vários expertos e cientistas de fora para ver as experiências dos outros países. E a gente faz isso em São Paulo. E logo que acaba, eu monto os seminários escolares regionais nos países para dar essa experiência. Sim, fomentar, né? E para fomentar. E aí depois o comitê cria uma porção de ações baseado nessas propostas. Essa gestão que o senhor teve com o Andrew foi realmente algo que mudou muito. Mas o Andrew sai em 2012. Que ele vai para o IPC, né? Ele vai para o IPC e entra o Misael, que é uma pessoa fantástica, de uma visão, não posso nem falar que é visão, porque ele é cego, mas ele tem assim, uma percepção de futuro que a gente jamais poderia imaginar de uma pessoa com... Basta dizer que ele é advogado, ele conhece o Código Penal de trás para frente na cabeça. A alimentação está em quem, né? Então não existe isso. Professor, a sua história ela envolve muito, né, na gestão, na construção, como o senhor falou, que se credenciou para estar, né, na gestão do Comitê Paralímpico. Mas eu queria que o senhor falasse na sua visão, como é que o senhor entende a importância da educação física, da prática de atividade física, né, e do esporte paralímpico na vida das pessoas com deficiência. Olha só, eu quando tive esses insights, eu mirava sempre aquela pessoa que não tinha nenhuma condição de estar participando de uma atividade esportiva. E o que é isso? Como eu incluo essa pessoa. E aí entra a minha história na bocha, né? Porque a bocha ela é o esporte mais inclusivo que você possa perceber, né? Então, o que acontece? Inclusão, ela se faz com ação, né? Tem muitas coisas disponíveis que as pessoas acham que é difícil de fazer. Sim. Então, você tem que buscar essas ações e colocá-las em prática. Então, você imaginar que um cara PC, tetraparético, ou um cara com uma lesão medular, né, de cervical, não possa jogar, eu estaria fazendo... A minha época eu também duvidava. Sim. Mas eu fui buscar as informações de como é que ele poderia estar participando. E aí a gente inventou muita coisa, né? A gente viajou em muitos desafios aí, trazendo algumas coisas para que a coisa acontecesse. E aí, por exemplo, nessa modalidade, a gente fala da inclusão total, porque eu tenho várias pessoas que jamais imaginaria que ela, praticando um esporte, iria sustentar sua família. O cara é lesionado, trancado dentro de casa, você tira ele, você socializa, você informa e ele vem e ele passa a ser o gestor da sua casa. Isso não tem preço para ninguém. Não tem. Entendeu? Não tem preço para ninguém. Eu tenho alguns atletas que obviamente que a gente foi incentivando, diz que eu vou trazer, mas quem faz o trabalho é o clube. Eu sou o agente provocador, para que ele possa praticar aquele tipo de atividade. O que acontece? Eu tenho atletas hoje que ganham R$40 mil. E que estava nessa situação, né? Que estava na situação de casa. De receber somente incapacitado recebendo aquele auxílio do INSS. Então, você traz isso, você dá o quê? Cidadania, né? E eu tive que brigar muito nesse processo de trazer essas pessoas para a inclusão desportiva de uma forma geral, porque muitas pessoas acham que o tipo de patologia, o PC, a maioria do fisioterapeuta, à época, achava que era o seu cliente, que eu estava tirando o seu cliente dele.
Mas eu sei os borderlines da profissão. Eu não passo, eu não atravesso muros. Sim. Eu não vou reabilitar. Eu vou dar instrumentos que melhoram a reabilitação. Então, vou dar função. Eu sempre trouxe isso como meta e como bandeira. Né? Eu falo isso porque eu tenho um fisioterapeuta muito conhecido, né, no grupo, que é o Odi, que deu aula comigo na Castelo Branco. O professor Odi hoje é um dos fisioterapeutas da seleção brasileira, trabalha na CBF, então tem um cabedal muito grande na questão da reabilitação. E aí eu fiz um experimento com ele em 95, 92. E botei ele na delegação, a primeira vez que um fisioterapeuta saiu numa delegação. Ele falou, Brandão, tem muita coisa para a gente fazer aqui. Muita. Tem muita coisa. Aí começou ali, ele falou assim, muita coisa do que eu aprendi aqui, eu aplico lá. Sim. E aí, professor, a gente entende essa importância, né? A gente está caminhando para o final, mas fique aí, falta um pouquinho. Eu não queria não perguntar ao senhor como é que o senhor analisa esse novo centro, porque realmente é algo, né, que para o senhor... Desculpa. E aí eu peço para o senhor fazer essa análise, né? Porque o senhor estava lá, quebrando rocha quando não tinha nada. Então, o senhor começou falando no nosso bate-papo sobre isso, né? De respeitar essa história, de entender essas construções que foram sendo feitas. E a gente tem um centro hoje, como a gente tem em São Paulo, é algo muito bom, né, para o esporte paralímpico. Então, o centro é místico, né? Porque ele foi construído a várias mãos. O centro, na realidade, ele saiu de uma conversa de bar. De um desafio. Essas partes que a gente gosta. Um desafio lá, olha, eu tenho tantos milhões aqui, não sei onde vou aplicar, não sei o quê, conversa de bar, lá no Canadá. Isso aí aconteceu lá, e falei, bem, vamos fazer. De 27 milhões, passou para 200 e pouco. E aí começou, de uma utopia, passou a ser uma realidade. Isso o governo de São Paulo. Eu costumo dizer que nós fizemos a Olimpíada e Paralimpíada no Rio de Janeiro. E o legado foi para São Paulo. Né? Até os atletas também foram para lá. Tudo para São Paulo. Desculpa. E aí o que acontece? Eu estava em Brasília, fui morar em Brasília, gestão do comitê era em Brasília, e a construção do centro em São Paulo. Para construir o centro, a gente se dividiu em vários arietes. Um foi ver o centro no Japão, outro foi ver o centro na China, eu fui para Sochi. Pegar referências, né? Eu fui para Sochi com um grupo. E aí fomos ver na Europa, Espanha, tem as referências de centro esportivo no mundo, elas foram visitadas e copiados os melhores exemplos. E a gente colocou lá dentro. Então, hoje o Brasil tem um centro, o maior, talvez o quarto maior centro paralímpico no mundo, está em São Paulo. Está no Brasil. A gente pode fazer 17 modalidades paralímpicas concomitantes. Isso é muito bacana. Né? Então, você tem centro de fisiologia, você tem centro de treinamento, centro de reabilitação, tudo está ali dentro. Em pensar que um tempo atrás o senhor trouxe a bocha, não tinha Não tinha nada. Então, você hoje tem a quadra exclusiva de bocha, você tem de tênis de mesa, você tem de tudo que você possa imaginar, dentro do centro tem. Então, você tem 23 modalidades, né? A gente não pode fazer uma raia aquática, pode fazer uma raia não, mas tem bastante coisa. Então, a referência está lá dentro e ela é utilizada. Então, hoje se construiu o centro. E o mais importante que eu vejo nisso é o seguinte, não é a construção do centro em si, é a ocupação e o que ele está efetividade e o que ele está reverberando. Sim. Né? Ele está reverberando novos atletas, ele está fazendo... E aí o comitê, dentro de um projeto que ele está fazendo, já fez, ele está construindo centros de referência pelo Brasil todo. Cada estado vai ter fomentar pelo menos 2. Perfeito. E aí você faz e traz. Então, existe uma
um efetivo projeto de sustentação de longo prazo, que muitas outras não têm. O próprio Olímpico não tem. Né? Então vira referência. Sim. Vira referência. Referência para o mundo, porque tem muita gente que vem aqui estudar o que a gente faz. Exatamente. O que é que vocês fazem? Entendeu? Muito obrigado. Olha, queria agradecer a você que ficou até o final. Professor Ivaldo, se hoje a gente tem um centro paralímpico, se hoje a gente, por vezes, ultrapassa a Olimpíada, né? Na quantitativa de medalhas, é como pessoas como o senhor que lá atrás, não vou deixar de falar, identificaram o desafio, identificaram a oportunidade, e realmente foi uma construção, foi um prazer imenso bater esse papo. Porque a gente entende como é que isso foi sendo galgado, trabalhado, né, os caninhos sendo pegos para a gente poder ter informação. Então foi muito, muito bacana. Queria passar a palavra ao senhor, para o senhor poder se despedir do pessoal. Eu que agradeço, obviamente, as oportunidades. Eu outro dia estava numa banca de mestrado, fazendo uma qualificação, e falei para o cara que eu estava analisando a banca dele. Gente, olha só. Você citou várias coisas aqui na sua tese que você mencionou, e se você for buscar referência, foi eu que fiz. E você não me cita. Isso é uma coisa que eu vou reclamar. Foi na Unicamp isso. Eu acho que você tem que rever isso, citar a fonte, porque eu tenho vida curta, você vai ter vida curta, mas a história tem vida longa. Exatamente. Então você tem que citar. Então eu agradeço bastante isso, porque essa é uma oportunidade ímpar da gente mostrar o que fez, né? E mostrar também que Campo Grande tem pessoas gente boa. Professor, muito obrigado. Obrigado o Esporte Paralímpico agradece toda a sua luta, toda a sua dedicação e todo enfrentamento aos desafios. Um abraço, professor. Muito obrigado. E com você, a gente se vê semana que vem. Até lá.